Já estamos de volta depois desse momento gostoso de espiritualidade. Sempre às 3 horas da tarde você acompanha durante Mulher.com o texto da Misericórdia. E a Audrey continua conosco para dar sequência à pintura linda. Mais uma vez a gente agradece aí o carinho do nosso público e eu agradeço a presença da Audrey. Obrigada. Mais uma vez, parabéns pelo seu belo trabalho. Obrigada. Vamos fazer então agora olhinho Isso. e o segredo do efeito dos pelinhos? Dos pelinhos, isso. Contigo, Audrey. Isso, agora a gente vai fazer primeiro o olhinho. Toda a tinta, quando acaba a pintura, que eu vou fazer um contorno, um pelinho, eu dou uma diluída na tinta. Tá. Então, com o próprio diluente, eu vou diluir. Aqui no caso, eu fiz o olhinho que eu fiz branco, azul caribe e o preto. Ok. E aí eu vou diluir a tinta para fazer um contorninho, para fazer os cílios dele. Sempre tirando o excesso do pincel. Aqui, ó. Venho pegando na pontinha. Aí faço o contorno na volta. Termino o contorno do olhinho. Aí já ponho uma sobrancelhinha nela. Agora a gente vai passar para os pelinhos. Primeiro eu vou fazer esses pelinhos que eu fiz aqui, o acabamento já. Tá. Esses pelinhos com o reiki, eu vou diluir a tinta a rústico com o reiki, deixando bem mais fininha. E aí eu venho fazendo os pelinhos. Reiki é o nome desse pincel, É né? isso. As porque cerdas ele deles são todas irregulares, né? Isso. Tem uma compridinha, uma menorzinha. Isso. Eu até vou pedir essa pra segurar bem aqui em cima do branco. Olha lá, gente, mesmo já com a tinta, ó, dá pra perceber. Tá vendo que as cerdas são irregulares? E aí vai fazer todo o pelinho no corpinho dela. Sempre com a tinta diluída. Ó, a parte de baixo já tá toda com o pelinho, Tá. a tinta diluída. E mão bem leve, né? Tô percebendo que sua mão tá bem leve ali. E você não vai e volta, você só vai em movimento, ó. Tá? Agora a gente vai fazer a bochechinha dela, pra deixar ela rosadinha. Ó. Só pra dar uma corzinha. Aí agora eu vou fazer os pelinhos com o pincel filetinho, mesmo processo. Vou diluir o rústico. Tudo com diluente, não pegando muita tinta, e aí eu venho fazendo os pelinhos, ó. Ó. Sempre o movimento, eu vou acompanhando o movimento que tá o desenho, que nem aqui, tô fazendo o contorno da bochechinha dela, aí eu venho acompanhando. Isso nela todinha, você vai pôr os pelinhos, aqui já tá bem adiantadinho. Isso eu vou fazer todo o pelinho nela. Agora, vendo você fazer, fica fácil. É fácil. É porque a gente olha a peça pronta e fala, gente, como ela conseguiu, né, esse efeito, chegar nesse resultado? Sempre diluindo a tinta, para ela ficar mais fininha, melhor para trabalhar. Aí a moranguinha eu já tinha dado fundo, voltei com a segunda sombra, aí fez o pelinho todinho nele, aí eu só vou reforçar, depois que eu fiz o pelinho com o rústico, diluí com diluente e fiz o outro pelinho com o filete, eu vou pôr alguns pelinhos brancos só para dar um charminho. Tá. Que nem tá aqui desse lado aqui, ó. Certo. E aí esse pelinho branco você faz com aquele pincel liner, né? Aquele bem Isso, fininho. isso. Só para dar um toquinho. Não precisa ser em todos os lugares, só alguns detalhinhos, tá? Aí a gente vamos fazer o chãozinho. Aí eu venho com siena, só dando um chãozinho, um pouquinho a tinta no pincel. Um pouquinho do rústico. E aí eu vou formar os matinhos.
com o verde pistache e venho fazendo os matinhos embaixo do pezinho dela. Aí venho com outro verde, um pouquinho verde pântano, mais um pouquinho. Esse pincel tá parado ou é impressão minha? Esse tá, ele já né? é cortadinho. Legal. Já vem assim. Isso, ele já vem cortadinho. Tá. Daí, conforme você vai usando, ele fica bem gasto. Pro chão é uma boa. Eu tô vendo ali, É facilita o prático. movimento. Quem não tem cortadinho, você pode cortar também. Isso vai fazer os dois ladinhos dele, que nem tá aqui, tá? Aí a gente vai dar um charminho. Depois que terminou todo o lacinho dela, vai fazer o contorno, mesmo processo, todos os contornos que eu faço, um pouquinho de tinta e diluente. Aí toda a parte que não é pelinho, eu posso fazer contorno. Certo. Nem no laço eu vou fazer com uva. Fazer todo o contorninho, a moranga com o marrom, tá? E aí eu vou bater um stencil de bolinha para dar um charminho no lacinho dela, com a tinta uva mesmo. Aí eu centralizo o stencil. Que é da impressão do estampado, né? Isso. Para depois a gente colar uns strass, para dar um charminho no lenço dela. Toda trabalhada no brilho. Isso. Aí eu reforço. Audrey Isis trazendo pra gente hoje a pintura em tecido. Aí vai ficar o desenhinho, aí eu vou colar os strass. Com cola lantejola, eu vou pôr uma gotinha bem pequenininha de cola. Mesmo ele sendo autoadesivo, você põe a cola lantejola. Porque como é tecido, é uma coisa que vai lavar, então ele tem que ter uma durabilidade, né? Aí eu venho com o strass e coloco. Ó, dou uma leve apertadinha, aí ele vai ficar todo assim, ó, todo com strazinhos. Linda a pintura. Tá? E aí, por charme, por último, a gente pode bater umas borboletinhas, que nem eu fiz aqui, com mesma cor. Pode ser ou uva, posso mesclar uva com pink, aí eu bato as borboletinhas. Também com stencil. Isso, vem em movimentos circulares, para dar um charme, né, na E é legal pintura. esses outros elementos, né? Senão vai ficar só a pintura do ursinho no centro. Então, a partir do momento que você põe aquele chãozinho, aquela graminha, vai dando uma né? vida, né? Ele vai ficando... Uma borboletinha ali voando, Isso. você compõe um cenário, né? Fica gracioso, né? O strass. E aí depois Visualmente, né? Agrada muito mais. aí depois que bateu as borboletinhas, você pode, com a canetinha de tecido, fazer um presponto por onde ela voou, só para fazer um charminho, Legal. alguma coisinha assim. Pra finalizar, vamos fazer só aquele pontinho de Vamos. luz que você põe no olhinho. Eu vi uma Vamos peça sim. pronta. Como é que você faz aquele efeito? Pra ficar aquele olhinho mesmo, sabe aquele bichinho fofo? O olhado, Isso, aquele olhinho. bichinho é tudo, né, na pintura. Isso. você faz a pintura linda. Ih, gente, se errar no olhinho, vai comprometer todo o trabalho. Isso. Só um detalhinho. Arrasou! Que Prontinho, bom. Audrey? Prontinho. Parabéns, viu, minha linda? Gente, fazer o seguinte, eu vou divulgar todos os contatos da Audrey pro pessoal que tá em casa e vou pedir pros meninos, principalmente hoje, que é a primeira vez da Audrey no nosso programa, ela trouxe aí peças lindíssimas, temas variados, né, de pinturas. Quem gosta, quem quer que a Audrey volte ao programa, deixa lá a mensagem nas nossas redes sociais e entra em contato também com a nossa convidada. Olha essa pintura, gente, que máximo também. Limão, bem bonita. Parabéns, Audrey. Obrigada. Tem o telefone da nossa convidada, é o 0 operadora 11 997621360. Também tem o e-mail audrey_isis@yahoo.com.br. Tá no vídeo, anotem, copiem e qualquer dúvida, falem direto então com a Audrey. Belos trabalhos. Deixa eu te dar um beijo. Obrigada pelo carinho, Amei viu? recebê-la, viu? E Obrigada obrigada mesmo. pela peça também. A Audrey gentilmente nos cedeu um pano de copa com uma outra pintura, uma bonequinha, uma menininha super fofa, uma né? bailarina. Quem ligar, bailarina, e participar do sorteio, vai concorrer ao pano de copa já prontinho da Audrey.